O choro do bebê rompeu o silêncio como uma faca. Reed Carter sentou-se no chão frio da sua cabana, embalando o seu filho recém-nascido contra o peito. Os gemidos da criança eram intensos, desesperados, famintos. Reed embalava-o suavemente, mas os seus braços estavam fracos, os seus movimentos desajeitados. Ele não tinha ideia do que estava a fazer. A sua esposa tinha falecido há 3 horas. A parteira partira ao amanhecer com uma expressão séria e arrependida. Ela envolveu o corpo, fez uma oração e disse a Reed que avisaria o pastor. Então ela partiu, levando consigo o calor da lanterna. Agora eram apenas Reed e o bebê. Samuel, sua esposa, escolhera o nome 2 meses antes, com a mão repousando sobre a barriga inchada, o sorriso suave e seguro. Ela nunca o veria crescer. Reed olhou para a criança nos seus braços. O rosto de Samuel estava vermelho e franzido. Os seus pequenos punhos tremiam. Ele era tão pequeno, tão frágil. Reed tinha construído o berço ao lado da cama com as próprias mãos, lixando todas as bordas até ficarem lisas, gravando as iniciais da sua esposa na cabeceira. Ele imaginado ela sentada ali, amamentando o bebê, cantarolando as canções de ninar que sua mãe lhe ensinara. Mas o berço estava vazio agora, e Reed não sabia como alimentar um recém-nascido. Lá fora, a nevasca uivava. A neve se acumulava contra as paredes da cabana, infiltrando-se pelas fendas na madeira. O vento sacudia as persianas e gemia pelos beirais. Reed olhou para a janela. Não conseguia ver nada além do vidro. O mundo havia desaparecido no branco. O fogo do fogão estava a se apagar. Reed colocou Samuel em um braço e pegou outro tronco. Suas mãos tremiam enquanto ele o colocava nas chamas. O calor estava a diminuir rapidamente, e ele tinha talvez mais 3 troncos. Depois disso, teria de sair, cavar a neve, encontrar a pilha de lenha enterrada algures atrás da cabana, mas não podia deixar o bebê sozinho, nem mesmo por 1 minuto. Samuel chorava mais alto, o seu pequeno corpo arqueando-se nos braços de Reed. Reed levantou-se andando de um lado para o outro na sala estreita, balançando a criança da mesma forma que tinha visto a sua esposa fazer com os bebés dos vizinhos. Não funcionou. O choro só ficou mais agudo, mais frenético. Eu sei, sussurrou Reed com a voz a falhar. Eu sei que estás com fome. Eu não... Eu não sei o que fazer. Ele tentou dar água a Samuel com um pano. O bebê engasgou-se e gritou. Reed não tinha leite nem maneira de conseguir algum. A vizinha mais próxima era a senhora Callahan, a 3 quilômetros a oeste, mas o caminho estava coberto de neve. Ele não conseguiria ir a pé, não com aquela tempestade. E mesmo que conseguisse, não poderia carregar um recém-nascido numa nevasca. Eles estavam presos. Reed sentou-se ao lado do berço, ainda segurando Samuel com força. Os gritos do bebê tinham ficado mais fracos agora, mais cansados. Reed sentiu o seu próprio cansaço puxando-o como um peso. Ele não dormia desde que o trabalho de parto da sua esposa começou, 2 noites atrás. Ele segurou a mão dela durante a dor, sussurrou promessas que não poderia cumprir, implorou a Deus por misericórdia que nunca veio. Agora ele estava sozinho e o seu filho estava a morrer nos seus braços. Desculpa, sussurrou Reed, com a testa pressionada contra a de Samuel. Desculpa, não sei como fazer isto sem ela. O fogo crepitava suavemente no fogão. O vento uivava lá fora e Reed Carter, de 6 anos e devastado pela dor, inclinou a cabeça e rezou por um milagre que não acreditava que fosse acontecer. Então, em meio à tempestade, alguém bateu à porta. Reed ergueu a cabeça rapidamente. Por um momento pensou que tivesse imaginado. O vento às vezes pregava peças, sacudindo tábuas soltas e jogando galhos contra as paredes. Mas então bateu novamente. 3 batidas deliberadas, firmes e claras. Alguém estava lá fora. Reed levantou-se com cuidado. Samuel ainda choramingando em seu ombro. Atravessou a sala em 4 passos e abriu a porta. Uma rajada de vento e neve atingiu-o como um soco, e ele teve que apertar os olhos contra o branco. Uma figura estava na varanda, agasalhada num casaco de lã pesado, o rosto quase escondido por um cachecol. A neve agarrava-se a cada dobra do tecido. Por um instante, Reed não conseguiu identificar quem era. Então, o cachecol caiu. Sr. Carter, disse a mulher baixinho. A sua voz estava firme, apesar do frio. Ouvi o que aconteceu. Red ficou a olhar. Menina Doyle,
Margaret Doyle era a professora da escola do povoado a 5 quilômetros a leste. Reed a tinha visto algumas vezes na cidade. Jovem, de voz suave, sempre carregando livros debaixo do braço. Ela ensinava as crianças a ler e escrever numa escola de sala única perto da igreja. Ele nunca tinha trocado mais do que algumas palavras educadas com ela. E agora ela estava na varanda dele, no meio de uma nevasca. Vim assim que pude, disse Margaret. As bochechas dela estavam queimadas pelo vento, os lábios pálidos. Posso entrar? Reed afastou-se sem dizer nada. Margaret passou por ele, sacudindo a neve do casaco. Ela carregava uma bolsa de couro apertada contra o peito, protegendo-a da tempestade. Reed fechou a porta atrás dela e a cabana ficou subitamente em silêncio abafado. Margaret olhou rapidamente ao redor, observando a cena, a lareira a morrer, o berço, a cama no canto ainda por fazer. Os seus olhos demoraram-se em Samuel e algo suavizou a sua expressão. Há quanto tempo ele está a chorar? Ela perguntou. É nosso, disse Reed com voz rouca. Não consigo. Não tenho como alimentá-lo. Margaret colocou a bolsa sobre a mesa e desenrolou o cachecol. Trouxe leite, disse ela simplesmente. Fresco desta manhã. Mantive-o embrulhado e fechado para não congelar. Reed sentiu algo se partir no seu peito. Não conseguia falar. Margaret movia-se com eficiência silenciosa. Abriu a bolsa e tirou uma pequena garrafa de vidro embrulhada em pano, juntamente com um copo de lata e um pano limpo. Deitou uma pequena quantidade de leite no copo e colocou-o perto do fogão para aquecer. Depois virou-se para Reed, com as mãos estendidas. Posso? Reed hesitou. Samuel era a única coisa que lhe restava da sua esposa. A única coisa que o mantinha ligado ao mundo. Mas o bebê estava a chorar novamente, fraco e desesperado, e Reed não tinha nada para lhe dar. Colocou Samuel nos braços de Margaret. Ela embalou a criança gentilmente, ajustando o cobertor com um toque cuidadoso e seguro. Samuel contorceu-se por um momento, depois pareceu sentir algo diferente, alguém que sabia o que estava a fazer. Margaret provou o leite com o dedo, depois mergulhou o canto do pano no copo. Tocou os lábios de Samuel. O bebê agarrou-se imediatamente. Reed observou, atordoado, enquanto o seu filho bebia. Margaret trabalhou pacientemente, mergulhando o pano repetidamente, deixando Samuel alimentar-se ao seu próprio ritmo. O choro parou. A cabana encheu-se com os sons suaves da amamentação. O crepitar do fogo, o vento lá fora. Margaret olhou para Reed. Quando foi a última vez que você comeu? Não me lembro. E dormiu. Reed abanou a cabeça. A expressão de Margaret era firme, mas gentil. Então você vai fazer as duas coisas. Agora vou cuidar dele. Senhorita Doyle, não posso pedir isso a você. Você não pediu, disse ela baixinho. Deixe-me ajudar. Reed não discutiu. Ele afundou no banco ao lado da mesa, seu corpo de repente pesado demais para se manter ereto. Margaret movia-se pela cabana com determinação silenciosa, ainda embalando Samuel em um braço. Ela acrescentou mais uma lenha à lareira, ajustou o regulador e mexeu as brasas até que as chamas se elevassem. O calor começou a se espalhar pela sala novamente. Samuel tinha parado de chorar completamente. Os seus olhos pequenos estavam semicerrados, a sua respiração suave e regular. Margaret acomodou-se na cadeira de balanço perto da lareira, aquela em que a esposa de Reed se sentava todas as noites enquanto remendava roupas. Era estranho ver outra pessoa ali. Errado, quase, mas também certo de alguma forma. Margaret olhou para o bebê com uma expressão gentil. Ele é lindo, disse ela suavemente. A garganta de Reed apertou-se. A mãe dele queria chamá-lo Samuel, em homenagem ao pai dela. O nome combina com ele. O silêncio tomou conta do ambiente, mas não era desconfortável. Margaret balançava lentamente, a cadeira rangendo ritmicamente. A respiração de Samuel ficou mais profunda. Ele estava a dormir. Como você soube? Reed perguntou finalmente. Sobre a minha esposa. A senhora Callahan enviou o filho dela para o assentamento ontem, antes que a tempestade piorasse. Margaret disse. Ele contou-nos o que aconteceu. Arrumei o que pude e parti ao amanhecer. Reed olhou para ela. Você caminhou 5 quilômetros numa nevasca. Não estava tão mal quando comecei. O pior aconteceu na metade do caminho.
Ela disse isso com naturalidade, como se arriscar a vida fosse a coisa mais comum do mundo. Você poderia ter morrido lá fora. Margaret olhou para ele com os olhos calmos. Ele também. Reed não sabia o que dizer. Olhou para as suas mãos, calejadas, sujas e ainda a tremer ligeiramente. Construiu esta cabana com estas mãos, limpou o terreno, ergueu as paredes, fez um lar para a família que pensava que teria. E agora essa família tinha desaparecido, exceto por uma criança que ele não sabia como manter viva. Não sei o que estou a fazer, disse ele baixinho. Ninguém sabe no início, respondeu Margaret. Mas vais aprender. E se eu não conseguir? Ela olhou para ele, depois olhou realmente para ele, e Reed viu algo no rosto dela que não esperava. Certeza. Vais conseguir, disse ela, porque tens de conseguir. Samuel mexeu-se nos braços dela, emitindo um som suave. Margaret ajeitou o cobertor, enrolando-o mais bem em torno dele. Ele precisará comer novamente em algumas horas. Trouxe leite suficiente para hoje e amanhã, mas depois disso, você precisará combinar algo com uma das mães que amamentam na cidade. A senhora Hicks pode ajudar, ou a senhora Callahan, se você conseguir falar com ela quando a tempestade passar. Reed assentiu lentamente. Ele não tinha pensado tão longe. Não tinha conseguido pensar além do minuto seguinte, da respiração seguinte. Há pão na minha bolsa, continuou Margaret. E um pouco de carne seca. Você deve comer alguma coisa. Não estou com fome. Coma mesmo assim. O tom dela não deixava margem para discussão. Reed pegou a bolsa e encontrou a comida embrulhada em um pano. Ele se forçou a dar uma mordida no pão. Sabia a serradura, mas ele mastigou e engoliu. Depois, deu outra dentada. O seu corpo pareceu acordar, lembrando-lhe há quanto tempo não comia. Margaret observou-o por um momento, depois voltou a sua atenção para Samuel. Quando foi a última vez que dormiste? Há 2 dias, talvez 3. Então, vais dormir agora. Eu cuido dele. Reed abanou a cabeça. Não posso pedir-te para ficares. Não está a pedir. Estou a dizer. A voz de Margaret era gentil, mas inflexível. Não será útil para ele se desmaiar. Então, coma e depois descanse. Eu o acordarei se ele precisar de si. Reed queria protestar. Queria dizer que não podia aceitar tanta gentileza de uma quase desconhecida. Mas o seu corpo já estava a ceder. A exaustão o puxava como uma correnteza. Só por 1 hora, murmurou ele. O tempo que precisares, disse Margaret. Reed acordou ao som de um zumbido. Por um momento de confusão, pensou que a sua esposa estava lá, que os últimos 2 dias tinham sido um pesadelo. Mas quando abriu os olhos, viu Margaret sentada junto à lareira, com Samuel nos braços. Ela cantarolava uma melodia que Reed não reconhecia, algo baixo e calmante. O bebê estava acordado, mas calado, olhando para ela com olhos escuros e desfocados. A cabana estava quente. A tempestade ainda rugia lá fora, mas lá dentro tudo parecia estranhamente tranquilo. Reed sentou-se lentamente, com as costas rígidas por ter dormido na cama estreita. A luz que entrava pela janela era fraca e cinzenta. Final da tarde, talvez início da noite. Ele tinha dormido por horas. Margaret olhou para ele. Você está acordado. Não pretendia dormir tanto tempo. Precisavas. Ela levantou-se com cuidado, levando Samuel em direção a ele. Ele foi alimentado 2 vezes e trocado 1 vez. Está bem. Reed pegou o filho e Samuel emitiu um pequeno som, franzindo o rosto, mas não chorou. Reed olhou para ele, essa pessoa minúscula que virou o seu mundo de cabeça para baixo, e sentiu algo mudar no seu peito. Ainda não era amor. Ele estava demasiado entorpecido para isso. Mas talvez fosse o início, a possibilidade. Obrigado, Reed disse baixinho. Margaret acenou com a cabeça. Ela foi até a mesa e começou a arrumar a sua bolsa. Reed observou-a, subitamente consciente do quanto ela tinha feito. Alimentou o seu filho. Manteve o fogo aceso. Deixou-o descansar. Ela deu-lhe algo que ele pensava ter perdido. Algumas horas de paz. A tempestade deve passar pela manhã, disse Margaret. Preciso de voltar, mas posso voltar em alguns dias, trazer mais leite e suprimentos. Reed franziu a testa. Senhorita Doyle, não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Ela virou-se para ele com uma expressão séria. Mas o inverno é difícil, Sr. Carter, especialmente sozinho.
e especialmente com um recém-nascido. Ela fez uma pausa. Gostaria de ajudar, se me deixar. Reed não sabia o que dizer. O orgulho lutava com o desespero. Ele sempre cuidou de si mesmo. Nunca pediu caridade. Mas isso não era mais sobre ele. Era sobre Samuel. Ficaria muito grato, disse ele finalmente. Algo suavizou o rosto de Margaret. Depois, tudo se acalmou. Os dias que se seguiram passaram num borrão. A tempestade passou e Margaret voltou para o assentamento. Mas, 3 dias depois, ela voltou. Trouxe leite fresco, uma panela de caldo de carne e roupas limpas para o bebê. Ficou durante uma tarde, ensinando Reed a enrolar Samuel corretamente, a reconhecer quando ele estava com fome e quando apenas precisava de conforto. Segure-o perto do seu peito, instruiu ela, guiando os braços de Reed. Ele pode ouvir os seus batimentos cardíacos. Isso acalma-o. Reed fez o que ela disse e Samuel parou de choramingar. Margaret sorriu. Pronto, está a aprender. Ela voltou na semana seguinte e na semana depois dessa. Em cada visita, ela trazia algo. Comida, cobertores, lenha que pagava ao moinho para transportar. Mostrou a Reed como aquecer o leite à temperatura certa, como verificar se Samuel estava com febre e como acalmá-lo quando nada mais funcionava. Lentamente, a cabana mudou. O peso opressivo da dor começou a diminuir, substituído por algo mais estável. Um propósito rotineiro. Reed aprendeu a antecipar as necessidades de Samuel, a interpretar os seus choros, a funcionar com o sono interrompido. O bebê ficou mais forte, os seus choros mais altos, o seu aperto mais firme, e Margaret tornou-se uma presença constante. Ela chegava no final da manhã, com as bochechas rosadas pelo frio, sempre carregando algo nos braços. Sentava-se junto à lareira e conversava enquanto Reed trabalhava. Sobre os seus alunos, sobre livros que tinha lido, sobre nada em particular. A sua voz preenchia o silêncio que ameaçava engoli-lo por completo. Reed deu por si a ouvir os passos dela na varanda. Deu por si a arrumar a cabana antes de ela chegar, como se a opinião dela importasse. Deu por si a reparar nas coisas. Na forma como ela inclinava a cabeça quando Samuel chorava. Na forma como ela cantarolava sem se aperceber. Na forma como as suas mãos se moviam com uma certeza tão gentil. Quando fevereiro chegou, as visitas de Margaret já se tinham tornado parte integrante da vida de Reed. Ela vinha 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes, quando o tempo permitia. Ela batia suavemente à porta, entrava e imediatamente procurava Samuel, que já começava a reconhecê-la. O bebê chutava as pernas e fazia sons suaves quando a via, o seu rostinho iluminando-se de uma forma que fazia o peito de Reed doer. Ele conhece-te, disse Reed uma tarde, observando Margaret embalar o seu filho. Claro que conhece. Margaret sorriu para Samuel, tocando o seu narizinho com o dedo. Não é, querido. Samuel agarrou o dedo dela e segurou-o com força. Margaret riu, e o som encheu a cabana com um calor que Reed não sentia há meses. Ele percebeu com um estranho sobressalto que também estava a sorrir. Mas nem todos na cidade sorriam quando falavam das visitas de Margaret Doyle. Reed ouviu os sussurros pela primeira vez quando foi à loja geral comprar mantimentos. Ele estava à espera que o Sr. Harris pesasse a farinha de milho quando ouviu fragmentos de uma conversa entre 2 mulheres perto da exposição de tecidos. A cada poucos dias ouço falar de uma jovem solteira que passa todo esse tempo. Não é apropriado, na minha opinião. Reed cerrou os dentes. Pagou rapidamente pelas suas compras e saiu sem olhar nos olhos de ninguém. No caminho para casa, a raiva fervilhava dentro dele. Margaret salvara a vida do seu filho. Ela não pediu nada em troca. E agora as pessoas falavam dela como se tivesse feito algo vergonhoso. Quando ela veio no dia seguinte, Reed não conseguiu ficar calado. As pessoas estão a falar, disse ele abruptamente. Margaret estava a preparar leite para Samuel. Ela não olhou para cima. As pessoas estão sempre a falar sobre você vir aqui. Eu sei. Reed franziu a testa. Isso não a incomoda. Margaret pousou a mamadeira e olhou nos olhos dele. O que me incomoda é pensar em você e Samuel lutando sozinhos quando eu poderia ajudar. Isso é o que importa. Ela fez uma pausa. Isso incomoda você? Os boatos, sim, mas não pelas razões que as pessoas poderiam pensar. Isso o incomodava porque Margaret merecia mais do que fofocas. Porque ela era gentil e boa, e a cidade estava retribuindo sua compaixão com julgamentos. Não quero que você se machuque por minha causa,
disse Reed baixinho. Não me machuco com palavras, Sr. Carter. Sou mais forte do que isso. Ela pegou Samuel e sentou-se na cadeira de balanço. Além disso, em breve encontrarão outro assunto para fofocar. Eles sempre encontram, mas os cochichos não diminuíram. Pelo contrário, ficaram mais altos. Reed percebeu isso na maneira como certas pessoas desviam o olhar quando ele passa, nos sorrisos forçados das senhoras da igreja que costumavam cumprimentá-lo calorosamente, nas perguntas diretas da Sra. Whitmore sobre se ele havia encontrado ajuda adequada para o bebê. No entanto, Margaret ignorou tudo isso com dignidade silenciosa. Mas Reed viu como os ombros dela enrijeceram quando as mulheres sussurraram ao passar por ela. Viu como ela manteve a visita um pouco mais curta, mais cautelosa. Isso o incomodava. Ainda assim, ela continuou a vir. E Reed não conseguiu pedir que ela parasse porque a verdade era que precisava dela. Não apenas por Samuel, embora o bebê prosperasse sob os cuidados dela, mas por si mesmo. A cabana parecia diferente quando ela estava lá. Menos como um túmulo e mais como um lar. A presença dela o estudava de maneiras que ele não conseguia explicar e não ousava examinar muito de perto. Às vezes, sentavam-se juntos à noite, depois que Samuel adormecia. Margaret remendava as camisas de Reed ou lia em voz alta os livros que trazia. Reed fazia pequenos reparos, consertando uma dobradiça solta ou esculpindo uma nova colher. Nem sempre conversavam, mas o silêncio entre eles era confortável, seguro. Uma noite, quando Margaret se preparava para sair, ela parou na porta. Sr. Carter, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter me deixado ajudar? Sinceramente. Reed olhou para ela. Aquela mulher que atravessara uma nevasca para ajudar o filho de um estranho, que dera tanto e não pediu nada em troca. Não, ele disse. Nunca. Março trouxe os primeiros sinais da primavera, mas também trouxe uma ausência inesperada. Margaret chegou uma manhã com a sua cesta habitual, mas a sua expressão estava perturbada. Samuel dormia no seu berço e Reed remendava uma cerca à mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou imediatamente, sentindo que algo estava errado. O que é? Margaret pousou a cesta lentamente. A minha irmã mandou uma mensagem. Ela adoeceu gravemente. O marido dela faleceu no ano passado e ela está sozinha com 3 filhos. Ela fez uma pausa, os dedos a brincar nervosamente com a borda do Shiley. Preciso de ir ter com ela. Ela mora perto de Fort Laram. É uma viagem de 2 dias. Reed sentiu um nó no estômago. Quanto tempo vais ficar fora? Não sei. 1 semana, talvez 2. O tempo que for preciso. Margaret olhou para Samuel, depois de volta para Reed. Os seus olhos estavam arrependidos. Desculpa, sei que não é o momento certo. Não peça desculpa, disse Reed rapidamente. A tua irmã precisa de ti. Claro que tens de ir. Combinei com a Sra. Hicks para trazer leite enquanto estiver fora e deixei provisões extra, suficientes para pelo menos 10 dias. Ela foi até a mesa e começou a desempacotar a cesta, explicando onde tudo estava, dando instruções detalhadas que Reed mal ouviu. Tudo o que ele conseguia pensar era que ela estava a ir embora. Você ficará bem, disse Margaret, embora parecesse que ela estava a tentar convencer a si mesma tanto quanto a ele. Você aprendeu muito. Agora é um bom pai, Sr. Carter. Reed acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Margaret ficou até ao meio da tarde, mostrando a Reed mais uma vez como preparar os biberões, como acalmar Samuel quando ele estava irritadiço. Quando ela finalmente juntou as suas coisas para sair, Reed acompanhou-a até a porta. Boa viagem, conseguiu dizer. Margaret olhou para ele e, por um momento, algo passou entre eles. Algo não dito, mas carregado de significado. Então ela acenou com a cabeça, enrolou o Shiley com força e saiu para o ar fresco da primavera. Reed observou até que ela desaparecesse pela trilha. Os primeiros dias não foram tão ruins. A Sra. Hicks veio como prometido, deixando leite com eficiência rápida. Samuel comia, dormia e chorava na hora certa. Reed conseguiu. Ele disse a si mesmo que tudo estava bem. Mas no 5º dia, a cabana parecia errada. Estava muito silenciosa, muito vazia. Reed dava por si a olhar para a porta, à espera da batida suave de Margaret. Ele punha a mesa para o café e percebia que ela não ia aparecer. Pegava no Samuel e começava a pedir a ajuda dela, antes de se lembrar que ela tinha partido. As noites eram as piores.
Reed sentava-se na cadeira de balanço com Samuel nos braços, e o silêncio pressionava-o como um peso físico. Sentia a falta da voz dela, da maneira como ela cantarolava enquanto trabalhava, do farfalhar da saia, do cheiro do sabonete de lavanda, do conforto silencioso de simplesmente não estar sozinho. Passou uma semana, depois outra. Nenhuma notícia de Margaret. Reed tentava reprimir a preocupação que lhe roía o peito. Ela tinha dito 2 semanas, talvez mais. A irmã dela estava doente. Essas coisas levavam tempo, mas pensamentos sombrios invadiam-lhe a mente durante as longas noites. E se algo tivesse acontecido na viagem? E se ela tivesse decidido não voltar? E se ele tivesse dado a presença dela como garantida e agora ela simplesmente tivesse partido? Samuel começou a ficar mais agitado, como se também sentisse a mudança. Reed andava com ele pela casa à noite, balançando-o e acalmando-o. Mas nada funcionava como quando Margaret estava lá. O bebê sentia a falta dela. Reed sentia a falta dela. E essa constatação atingiu-o como um raio. Ele sentia a falta de Margaret Doyle. Não apenas da ajuda dela, não apenas do que ela fazia por Samuel. Ele sentia a falta dela, do som do riso dela, a maneira como ela olhava para ele quando pensava que ele não estava a ver, o calor que ela trazia para esta cabana fria e solitária. Reed ficou à janela uma noite, com Samuel finalmente adormecido no seu ombro, olhando para a escuridão. "Volta", sussurrou ele. "Por favor, volta." No quinto dia, Reed ouviu passos na varanda. Ele estava no fogão a aquecer leite para a mamada da tarde de Samuel. O seu coração deu um salto. Ele pousou a panela e foi até a porta, abrindo-a antes mesmo de baterem. Margaret estava ali, cansada da viagem, com o casaco empoeirado pela estrada. Mas ela estava a sorrir. Senhorita Doyle Reed respirou. "Desculpe por ter demorado tanto. A febre da minha irmã baixou, mas ela precisava." Margaret parou, o seu sorriso desaparecendo. "Sr. Carter, está bem?" Reed percebeu que estava a olhar para ela, que as suas mãos tremiam, que tinha saído sem nem perceber, deixando a porta aberta atrás de si. "Pensei que também a tinha perdido", disse ele baixinho. As palavras ficaram no ar entre eles. Os olhos de Margaret se arregalaram ligeiramente e Reed soube que tinha falado demais. Revelou demais, mas agora não podia voltar atrás. "Eu não queria. Pensei que não voltaria", continuou ele com a voz áspera. "E não podia. Não devia dizer isto. É muito cedo. Não é apropriado. Mas não posso mais fingir, senhorita Doyle. Eu gosto de si." Margaret prendeu a respiração. Ela olhou para baixo com as bochechas coradas. "Sr. Carter, leia, por favor." Ela encontrou os olhos dele novamente e ele viu algo neles. Surpresa, sim, mas também algo que parecia esperança. "Leia", disse ela suavemente. "Eu sinto o mesmo." Um alívio intenso tomou conta dele, tão intenso que o deixou tonto. Mas então a expressão de Margaret mudou, com a incerteza surgindo. "Mas as pessoas já estão a falar", disse ela. "Se soubessem que temos sentimentos um pelo outro, os boatos só piorariam." "Deixe-os falar. Não é assim tão simples. A minha reputação." "A sua reputação é impecável", disse Reed com firmeza. "É a pessoa mais gentil e honrada que conheço. Quem disser o contrário é um tolo." Os olhos de Margaret brilharam. "Reed, eu quero isto, mas não vou deixar que o escândalo toque a sua família. Samuel merece melhor do que isso." Reed aproximou-se, perto o suficiente para ver os reflexos dourados nos olhos castanhos dela. "Então vamos fazer isto da maneira certa, como a cidade espera." Ele respirou fundo. "Gostaria de cortejá-la, senhorita Doyle, se você me aceitar." Margaret olhou para ele, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. "Eu gostaria muito disso." De dentro da cabana, Samuel começou a chorar. Margaret riu, quebrando a tensão. "Posso, por favor?" Eles entraram juntos, e Margaret pegou o bebê, que imediatamente se acalmou nos seus braços. Reed observou-os, com o coração tão cheio que doía. Esta mulher tinha atravessado uma nevasca pelo seu filho, tinha dedicado meses da sua vida para ajudar um estranho em luto, tinha enfrentado as fofocas da cidade sem vacilar e cuidava dele. "Vamos levar o tempo que for preciso", disse Reed. "Namorar da maneira adequada. Igreja aos domingos. Conversas na varanda, onde os vizinhos podem ver. Nada que dê a ninguém motivos para comentar.
Margaret acenou com a cabeça, balançando suavemente com Samuel, e quando tiver passado tempo suficiente. Vou pedir-te em casamento, concluiu Reed. Se ainda me quiseres, então Margaret olhou para ele por cima da cabeça de Samuel, com uma expressão tierna. Ainda vou querer-te. O namoro começou no domingo seguinte. Reed vestiu a sua melhor camisa e levou Margaret à igreja na carroça. Samuel estava entre eles. Sentaram-se juntos no banco, comportados e respeitosos, enquanto metade da congregação sussurrava e a outra metade sorria. Após o culto, caminharam lentamente pela cidade, Samuel nos braços de Reed, Margaret ao seu lado. Mantiveram uma distância cuidadosa, mas os seus olhos se encontravam com frequência, dizendo muito sem palavras. A Sra. Whitmore parou-os perto da loja geral. Sr. Carter, Srta. Doyle, fico feliz em ver os dois com tão boa aparência. O seu tom sugeria que ela esperava, talvez desejasse algo escandaloso. Em vez disso, encontrou apenas dignidade. Obrigada, Sra. Whitmore, disse Margaret educadamente. Está um dia lindo. O namoro se estendeu pela primavera e pelo verão. Reed visitava Margaret todos os domingos após a igreja, sentando-se com ela na varanda da pensão onde ela morava. Conversavam sobre tudo e nada. Os livros que ela estava a ler, os reparos que ele estava a fazer na cabana, o primeiro sorriso de Samuel, a aparência da pradaria quando as flores silvestres desabrochavam. A Sra. Henderson, que administrava a pensão, observava da janela com aprovação. Tudo estava correto. Tudo estava bem. Nas noites quentes, eles caminhavam juntos pela cidade. Samuel enrolado nos braços de Reed, ou, à medida que crescia, carregado numa tipóia que Margaret havia costurado. O bebê esticava os braços para ela e ela pegava na sua mãozinha, enquanto Reed observava os dois com uma dor que era tanto amor quanto saudade. As fofocas desapareceram. As pessoas viam o que era óbvio. Duas pessoas decentes construindo algo honesto e bom. Até a Sra. Whitmore amoleceu, parando Margaret um dia para dizer que achava que eles formavam um belo casal. Em agosto, Reed sabia que não podia esperar mais. Ele foi à cidade numa quinta-feira à tarde e comprou uma aliança de ouro simples na joalharia. Naquela noite, ele pediu a Margaret para ir à cabana. Quando ela chegou, ele a recebeu na porta, com Samuel no colo. Vem comigo, pediu Reed. Caminharam até a pequena elevação atrás da cabana, onde a pradaria se estendia infinitamente, pintada de dourado e laranja ao pôr do sol. Reed sentou Samuel num cobertor e o bebê imediatamente agarrou a relva, fascinado. Margaret ficou ao lado de Reed, com o vento a puxar-lhe o cabelo. É lindo. É mesmo? Reed virou-se para ela. Margaret, tenho pensado no futuro, no tipo de vida que quero construir. Ela olhou para ele com uma expressão suave e compreensiva. Quero construí-la contigo, continuou Reed. Quero que o Samuel cresça conhecendo-te como sua mãe. Quero mais filhos, se Deus os conceder. Quero acordar todas as manhãs e ver o teu rosto. Quero envelhecer contigo nesta pradaria. Ele tirou o anel do bolso. Casas comigo? Os olhos de Margaret encheram-se de lágrimas. Sim, sim, Reed, caso. Ele colocou o anel no dedo dela e ela riu, enxugando os olhos. Reed puxou-a para perto, abraçando-a com força, sentindo que os pedaços quebrados da sua vida finalmente se juntaram de forma impossível. Eles casaram-se em setembro, quando o ar ficou fresco e as folhas começaram a dourar. A cerimônia foi pequena, realizada na igreja com metade da cidade a assistir. Samuel, agora com 6 meses e balbuciando alegremente, foi passado entre os vizinhos durante os votos. Quando Reed beijou a sua noiva, a congregação aplaudiu. Margaret sorriu contra os seus lábios, e Reed sentiu algo que pensava que nunca mais sentiria. Alegria. Margaret mudou-se para a cabana naquela noite. Nos meses seguintes, Reed construiu um novo quarto para Samuel, ampliando a pequena casa para acomodar a sua família em crescimento. Ele trabalhou cuidadosamente, querendo que tudo fosse perfeito. Uma noite, Margaret veio até ele segurando uma pequena caixa de madeira. Encontrei isto no baú, disse ela baixinho. Reed reconheceu imediatamente. As coisas da sua primeira esposa, uma madeixa do cabelo dela, a fita do casamento, uma carta que ela tinha começado a escrever para a mãe, mas nunca terminou. Eu ia guardar isto, disse Reed. Não, Margaret colocou a caixa na prateleira acima da lareira. Esta casa também foi construída com o amor dela. Reed Samuel devia saber de onde tinha vindo.
Devia saber que a sua mãe o queria, mesmo que não pudesse ficar. Reed olhou para esta mulher que os tinha escolhido, que tinha entrado no seu luto e o tinha transformado em algo bonito. Amo-te, disse ele. Margaret sorriu. Também te amo. Naquele inverno, a cabana encheu-se de novos sons, risos, cantos, o barulho das panelas, os gritos de alegria de Samuel, enquanto aprendia a gatinhar. O silêncio que quase destruiu Reed desapareceu, substituído pelo caos acolhedor da família. Através da perda, do inverno e da coragem silenciosa, eles aprenderam que a família nem sempre é algo com que se nasce. Às vezes, é algo que se escolhe. Às vezes, é construída peça por pessoas corajosas o suficiente para amar novamente. E naquela pequena cabana na pradaria, o amor era suficiente. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário abaixo contando-nos qual momento o emocionou mais. E se quiser mais histórias reais do Velho Oeste sobre coragem, amor e segundas oportunidades, inscreva-se e clique no sino de notificações para nunca perder uma história. Até a próxima. Obrigado por ouvir.